Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no nosso curso de Geometria Plana. Na aula de hoje eu vou falar sobre círculo e circunferência. Vou começar dizendo a diferença entre esses dois conceitos. Tanto no círculo como em uma circunferência nós temos um ponto central e uma distância R, que a gente chama de raio. O círculo é toda a área que está dentro dessa linha aqui, em volta do ponto central. E a circunferência é somente a linha, ou seja, o círculo trata-se de uma área, a circunferência é só uma linha. E a circunferência, aqui no caso do círculo, essa linha que compõe a circunferência, ela faz parte do círculo. E formalmente, um círculo são todos os pontos que estão a uma distância menor ou igual ao raio do centro. Todos os pontos que estão a uma distância menor ou igual ao raio do centro. E a circunferência são todos os pontos que estão a uma distância exatamente igual ao raio do centro. Vou mostrar aqui para vocês. Esses pontos aqui, esse ponto aqui, todos esses pontos que estão em cima dessa linha são pontos que estão a uma distância R do centro. E todos esses pontos compõem essa linha que a gente chama de circunferência. Já no círculo, eu tenho também esses pontos que estão em cima da linha, mas todos os pontos que estão aqui, entre a linha e o centro, também faz parte do círculo. São infinitos pontos. Então, círculo é uma área, circunferência é somente uma linha. Eu vou falar agora de alguns objetos geométricos que derivam das circunferências. Se eu tenho dois pontos em uma circunferência, o ponto A e o ponto B, dois pontos pertencentes aqui à circunferência, e eu traço um segmento de reta unindo o ponto A e o ponto B, esse segmento de reta se chama corda. Agora o arco, eu tenho também um ponto A e um ponto B que pertence à circunferência, e esse pedaço da circunferência entre o ponto A e o ponto B é chamado de arco. Repara que nós temos dois arcos, a gente tem aqui o arco grande e o arco pequeno, mas quando não é especificado, se eu simplesmente falar arco AB, se eu simplesmente falar arco AB, eu estou falando do menor arco, que une o ponto A ao ponto B. Um macete para a gente decorar isso. Imagine um índio que tem lá o arco e a flecha dele. Vou desenhar aqui para vocês. Tem o arco e a flecha. O arco é um pedaço de madeira que é torcido e amarra-se uma corda entre esses dois pontos que mantém esse pedaço de madeira torcido, nesse formato aqui. E isso aqui, que amarra o pedaço de madeira, é o próprio nome, corda, é uma corda, é amarrado com uma corda. Então o que está reto é corda. E o outro, a madeira que está encurvada, é o arco. Então por aqui, pelo formato do arco e a flecha de um índio, a gente já consegue lembrar, caso você esqueça, não é um macete para memorizar quem é a corda e quem é o arco. Falar agora de setor circular. Se eu tenho dois pontos que pertencem à circunferência também, e eu ligo o ponto A ao centro da circunferência, ao ponto O, ligo também o ponto B ao centro da circunferência, eu tenho aqui dois raios. E toda essa área entre esses dois raios e esse arco AB, toda essa área é chamada de setor circular. Também nós temos dois setores circulares, tem aqui o setor circular grande e o pequeno, mas caso não esteja especificado, quando simplesmente a gente falar setor circular, a gente está se referindo ao menor. Segmento circular. Eu tenho uma corda, a gente já viu o que é corda, e toda a área entre a corda e o arco é um segmento circular. Vale a mesma regra, que nós temos dois segmentos circulares, vale o menor. Semicírculo. Um semicírculo é caso nós temos um diâmetro. Eu nem falei sobre o diâmetro aqui na corda. Caso a gente tenha uma corda que divida a circunferência em dois arcos iguais, essa corda aqui é chamada de diâmetro. Ou dois raios, a gente pode pensar assim também, dois raios cujo ângulo entre eles é 180 graus. Esses dois raios é chamado diâmetro. O diâmetro é igual a 2R, duas vezes o raio. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero ver se vocês estão fera. É uma charada, muito difícil de responder. O que é pior do que ser atingido por um raio? Quem souber a resposta, coloca aí nos comentários. Então agora que vocês já sabem o que é diâmetro, se eu pegar o diâmetro da circunferência
ela divide a circunferência em duas partes iguais. Toda a área entre o diâmetro e um dos arcos é chamado de semicírculo. Bom, essa foi a primeira aula de circunferência. Na próxima aula eu vou falar sobre a posição relativa entre um ponto e uma circunferência, entre uma reta e uma circunferência e a posição relativa entre duas circunferências. Se esses vídeos estão sendo úteis, estão te ajudando, estão contribuindo contigo com a sua formação, a forma que você tem de contribuir é simplesmente se inscrevendo. Se inscrevendo e compartilhando também o canal com seus colegas, os colegas da sua escola, do seu grupo do WhatsApp, do seu curso preparatório, seus amigos. Compartilha com qualquer pessoa que você sabe que esse tipo de conteúdo vai ser útil para a pessoa. Você vai estar ajudando a mim, vai estar ajudando a pessoa e vai estar ajudando a si mesmo, que você vai estar ganhando uma moral, um conceito com aquela pessoa, que você está indicando uma coisa boa para ela. E muito obrigado por ter assistido e obrigado por essa força que você tem me dado aí. Valeu, gente!